gente olha o Brasil em relação a outros países, a impressão que dá, comparam-se os dados, é que a gente tem um Estado que é 10, 12, 14 pontos maior do que seria o necessário para conseguir o que temos hoje. Isso é, há um espaço grande para o aumento da produtividade do Estado. Terceiro lugar, essa tendência de crescimento da receita tende a virar gasto. O gasto vem a reboque da receita. E o gasto público, se não feito de forma eficiente, concentrado em políticas sociais ou na resolução de graves problemas como infraestrutura, ele tem um efeito negativo, que é a valorização do câmbio. O gasto do governo, em geral, ocorre em mercadorias não comercializáveis no exterior, o preço das mercadorias não comercializáveis sobe, o que quer dizer que o câmbio desce. Então, você tende a forçar a valorização do câmbio, que prejudica uma parte da economia local. Temos, então, aparentemente, um Estado que é maior do que o necessário e podia fazer mais do que faz. É possível fazer mais gastando menos. Quer dizer, é possível ter melhores políticas públicas, quando a gente compara o Brasil com outros países, com menor carga tributária, o que ajuda o investimento e o crescimento, além de induzir um câmbio valorizado. Onde é que está o nó? Porque, por outro lado, a gente não tem o investimento em infraestrutura que gostaria de ter. A infraestrutura no Brasil ela tem se tornado mais cara e mais difícil, mais um obstáculo ao crescimento do que algo a favor do crescimento. O Brasil é um país que tem uma vantagem competitiva natural em bens em tecidos e energia elétrica, por exemplo. Nossa energia elétrica é mais barata e mais abundante que no resto do mundo. Hoje não tem mais. Grandes consumidores de energia estão saindo do país. Os empresários sentem a dificuldade com o fornecimento de energia. E o que vale para a energia vale para a estrada, vale para transporte em geral, para a logística. Então, temos um Estado que gasta, mas o serviço público que não ocorre. E, às vezes, o Estado quer gastar, ele tem a intenção de gastar, tem um projeto de gastar, e o investimento não consegue ocorrer, seja o investimento público, seja o privado. O que eu vou propor para vocês é que a dificuldade não está nem na vontade política, nem em órgãos de controles que são excessivamente rigorosos. O que existe é minha proposta, uma institucionalidade mal definida. Deixa eu dar alguns exemplos. Pega uma bacia hidrográfica. Eu quero construir usar aquela área para um saneamento, para alguma operação, para uma barragem. Quem é o responsável por conceder a licença? A gente não sabe. A legislação não diz. É o governo federal, municipal ou estadual. Quem é o responsável pelo controle? Também não diz. Todos são, em princípio. Qual a alçada decisória de um servidor público? Na tradição anglo-saxã, por exemplo, um servidor tem um mandato. Olha, você pode decidir dentro desses parâmetros. Se você definiu dentro desses parâmetros, um órgão de controle pode até processá-lo, mas nada acontece. Porque a tradição do judiciário, a jurisprudência, é que dentro dos seus parâmetros é um mandato para sua decisão. No Brasil, os mandatos não estão definidos. Então, do número de voos que a ANAC autoriza em Congonhas, ao horário de funcionamento, o que a ANAC pode definir? Não está definido. Toda decisão, então, pode ser questionada. Toda decisão. Bom, a gente precisa que todos aprovem a decisão, porque não é claro quem tem o direito de aprovar, então todos têm que dizer sim. Não é claro quem tem o direito de controlar, portanto, todos podem controlar. E não é claro o que é permitido e o que é fora dos parâmetros. Ou você tem unanimidade, ou os projetos não ocorrem. Tomar decisão. Ninguém pode se sentir ofendido, agredido, incomodado pela decisão. Se alguém, eu entro com uma liminar e interrompe-se o investimento. Quer dizer, essa é uma grande dificuldade que a gente tem hoje, e é uma dificuldade de definição de atribuições institucionais. Eu brinco que com unanimidade eu não consigo nem levar minhas filhas ao cinema, porque conseguir 3, 4, 5 pessoas para ter visão unânime é difícil. Bom, por isso que a democracia não tem as regras de supermaioria, como a gente chama, acima de 50%, são tão raras, apenas para questões tão fundamentais. Esse é um primeiro desafio institucional que existe. Um segundo desafio, eu acho, é mudar os instrumentos de controle e gestão no setor público. Quer dizer,
Primeiro, uma má notícia. 92%, acho que meu tempo está acabando, né? Fim, então quase eu chego lá. Dá 5 minutinhos e eu acabo aqui. Primeira má notícia. Quando a gente pega as despesas primárias do governo federal, você tira pagamento de juros, que não é tanto quanto as pessoas acham, né? É uma parte da inflação, então, né? Tira isso. Do bolo de 100, 92 estão comprometidos por regras institucionais. De novo, é menos do que a vontade das pessoas. Dos 100 que o governo federal gasta ou transfere, 92, a lei já diz para onde vai. E o governo não pode mexer nesses recursos. Aliás, muitos desses recursos, por lei, pela nossa institucionalidade, devem crescer acima da inflação. Algo não dá muito certo nessa equação.